Apocalipse 19, então, continuando aqui o nosso estudo sobre Apocalipse explicado. Vemos aqui então, agora, cenas, né, finais aí, da grande tribulação, inclusive, também. Ele fala aqui então, João, né, disse assim, depois destas coisas, e aqui no grego, ressalto novamente essa expressão metatauta, que é depois destas coisas, ou seja, eventos que vão vir depois de ocorridos anteriormente, assim como ocorre também em Apocalipse 4 e outras passagens, denotando que o Apocalipse não é apenas somente para a igreja da Ásia Menor, na época de João. Ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Quando a gente vê aqui essa numerosa multidão, literalmente são seres que estão no céu, tá? Dizendo aleluia. Essa palavra aqui origina-se de uma expressão hebraica, né? Hallelujah, que significa louvores a Yah, ou seja, elogios a Yah. Yah em hebraico significa eu sou. Então, louvores ao eu sou, que é o Criador. Elogios ao Criador. Tá? Ou seja, por isso que é daí que vem a palavra aleluia. Tá? A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Eles estão aqui, esses seres celestes, né? Ou seja, numerosa multidão dizendo que a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, estão ratificando, estão testificando, estão afirmando que nesse momento então vai haver uma grande mudança. Porque aqui em Apocalipse 19 vai tratar da volta do Messias, nos versículos aqui posteriores que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E então a salvação, a glória, o poder, essas expressões denotam todas as ações que o Pai faz através de seus atributos de salvação, de glória e de poder. Ele precisa de poder, ele tem poder para salvar os pecadores, a glória em ter criado tudo isso e a salvação. Então, são do nosso Deus. Por isso que vai se concretizar, né, depois ali na volta do Messias. Aqui no verso 2, a gente encontra então, porquanto, verdadeiros e justos são os seus juízos. É por isso que a salvação, a glória e o poder são do Criador. Porque os atos que o Criador faz são justos e verdadeiros. Todas as coisas, irmão, que vão acontecer na terra durante a tribulação, e aqui a própria volta do Messias, a glorificação da igreja, o julgamento da Babilônia, são atos de justiça do Criador. Pois julgou a grande meretriz, que nós vimos no capítulo anterior aqui, que corrompia a terra com sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A grande meretriz, a grande Babilônia, ela matou muita gente inocente. E o Criador então julgou, destruiu. Sim, meu irmão. O Criador julga. Está aqui mais uma passagem para aqueles que dizem que o Pai ninguém julga. Está aqui. Julgou a grande meretriz. Que corrompia a terra com a sua prostituição. Já vimos o que é isso nos vídeos anteriores. Um sistema político-religioso que corrompe as pessoas. Das mãos dela, vingou o sangue dos seus servos. Lógico que aqui não são mãos literais, né? E sim que ela usa mãos literais de pessoas para seus planos maquiavélicos de perseguir, matar, enganar, né? E tudo mais. Ações da grande meretriz. O Criador, olha só, dela vingou o sangue. Sim, meu irmão. A ele pertence a justiça, a vingança. Né? A vingança aqui do Criador não é a mesma vingança do ser humano, com maldade. Não. São ações justas do Pai para punir o errado. Verso 3. Segunda vez disseram aleluia. De novo, louvores ao Criador, né? Hallelujah, louvores a Yah. E a sua fumaça sobe pelo século dos séculos, da grande meretriz da Babilônia. Essa expressão a gente encontrou aqui também em vídeos passados,
como em Apocalipse 14, 9 ao 11, a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Aqueles que aceitaram a marca da besta. Aqui é a consequência da destruição da Babilônia. Veja, a Babilônia vai estar queimando, a grande meretriz vai estar queimando para todo sempre? Não. Aqui, novamente, encontramos expressões que denotam que não existe, pessoal, um tormento eterno, não existe um inferno de tortura eterna, não existe isso, não existe sofrimento eterno na Bíblia. O que existe é uma consequência eterna, de novo, para que as pessoas entendam que isso aqui, fumaça sobe pelo século dos séculos, é um tormento eterno, é um sofrimento eterno para ímpios e tudo mais. Então, também tem que dizer que a Babilônia vai queimar para sempre, coisa que não vai. Vai ser feito novos céus, nova terra, e tudo que era da antiga terra vai se passar. Está aqui. Então, a fumaça do seu... Aqui, ó, a fumaça sobe. Fumaça é o quê, meu? Consequência de fogo. Fogo por quê? Fogo da destruição. Então, foi destruído pelo fogo. Veja, vai ser destruído pelo fogo, tanto ímpios quanto a Babilônia. Só que a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Isso aqui, meu irmão, não é literal. Isso aqui é uma linguagem metafórica para caracterizar que a consequência da destruição da grande meretriz vai ser para sempre. Consequência eterna. E não sofrimento eterno e tudo mais. Isso não existe. Tá? Nós vamos abordar isso melhor no capítulo 20. Tá? No próximo capítulo. Verso 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Esses 24 anciãos, como a gente já viu aqui em vídeos passados, eles já estão lá no céu. Então não podem ser apenas a igreja, ou uma menção apenas aos 12 apóstolos e mais outras 12 tribos de Israel. Podem fazer uma alusão simbólica, mas não que necessariamente esses 24 anciãos sejam. Talvez é muito mais plausível afirmar que são seres celestiais. Porque os 4 seres viventes também são seres celestiais. São 4 serafins. Os 4 zoes, né, ou zoas, do grego, que seres viventes, que são seres eternos. Eles se prostraram e adoraram o Criador, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Ou seja, devido ao fato do Criador fazer justiça nessa terra, destruir a grande meretriz, aplicar seus juízos. Verso 5. Saiu uma grande voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Essa voz do trono, depois a gente vai ver aqui embaixo, o verso 6 está ligadíssimo com isso. Ó. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, também. Olha só. Parece que tem 2 situações aqui. Quase que 2 ambientes, vamos dizer assim. Uma voz do trono, talvez não necessariamente seja do próprio Criador, porque saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, o pequeno. Talvez seja a voz do próprio Messias aqui. Porque parece que pode ser que é o Messias que esteja falando do Pai. E verso 6, depois que o Messias diz isso, para dar louvor ao Criador, João ouve uma como voz de numerosa multidão. Essa numerosa multidão são os outros seres celestiais que estão no céu, como de muitas águas. As vozes dos seres celestes são muito fortes também. E como de fortes trovões, as vozes desses seres, talvez anjos aqui, é como de fortes trovões. E eles começaram a dizer, aleluia, ou seja, louvores sejam dados ao Yah, ao Criador, ao Eu Sou, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, o reino aqui vai ser literalmente, né, dado ao Messias. Nesse momento aqui vai ser cumprir o lançamento da pedra, né, da grande pedra, que é o último reino, é o reino do Messias, da estátua de Daniel. Né? Estamos hoje vivendo o reinado da estátua de Daniel, os 10 dedos de barro misturado com ferro, que é o último reino aqui. Né?
terreno, né? Agora vai vir o último mesmo, que é o celestial. Então, quando ele fala, pois reina, é por causa que nesse momento aqui em Apocalipse 19 vai começar a ser lançada a pedra, sem auxílio de mãos, que vai vir do céu, que é o reino do Messias, tá? Nessa terra, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Enfim, aqui também tem algumas questões sobre amilenismo e pré-milenismo histórico que podem divergir, mas nós vamos abordar essa questão mais para frente, tá? É uma questão bem difícil de se compreender, mas nós vamos entender depois. Verso 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Aqui, só esse versículo demandaria 3-4 horas para explicar. Sério, não estou exagerando. Por isso eu vou resumir muito aqui. Quando fala aqui que eles estão alegres e para dar glória ao Criador, é devido ao fato de que são chegadas as bodas do Cordeiro. Muitos pré-tribulacionistas acabam aqui fazendo um grande equívoco na Bíblia inteira, dizendo que o arrebatamento seria antes da tribulação, o que não é verdade, isso não existe. Eu já tenho um estudo completo sobre isso nos originais em grego koiné, como foi escrito no Testamento, sobre especificamente esse assunto, está aí no canal. Vou deixar o link para essa playlist sobre arrebatamento aqui no primeiro comentário fixado no topo, juntamente com o link dessa playlist inteira do Apocalipse, para você compreender que na verdade não. Ninguém vai ser arrebatado antes da tribulação. Não existe texto nenhum que corrobora com essa tese, isso é só uma tese. Inclusive, são interpretações extremamente erradas das passagens, tiradas de contexto e mal interpretadas. Isso aqui é corroborado justamente por esse fato aqui. São chegadas as bodas do Cordeiro. Então, meu irmão, a recém em Apocalipse 19 é que são chegadas as bodas. Logo, as bodas não tem como acontecer antes da tribulação. Os pré-tribulacionistas, as pessoas que ensinam que o arrebatamento da igreja é antes da tribulação, dizem que o arrebatamento da igreja então é antes, as bodas então seriam também antes da tribulação, porque arrebatamento, reunião da igreja com o Messias. Ou seja, bodas, casamento. Então eles dizem que as bodas é antes da tribulação. Não. Está aqui, a recém agora, em Apocalipse 19, final da tribulação, é que acontece as bodas. São chegadas as bodas do Cordeiro. E não, irmão, aqui você não tem como dividir, essa aqui é as bodas para a igreja que ficou na terra, e enquanto as bodas da que foi arrebatada antes já estava acontecendo. Não existe base bíblica para isso. Não existe forçação de barra para isso. Tem que literalmente distorcer todos os textos e não, mesmo assim não tem como se chegar nessa conclusão. Logo, o que comprova aqui que o arrebatamento da igreja, a reunião da igreja com o Messias e as bodas do Cordeiro se dão apenas no final da tribulação. Isso aqui está mais do que claro. Tá? Então, as bodas do Cordeiro é o casamento, né? A reunião da igreja com o Messias, fisicamente, bodas. Tá? Logo, não tem como isso aqui acontecer antes da tribulação. A recém agora que vai acontecer são chegadas. Quando fala são chegadas, é porque não chegou ainda. Se não chegou ainda, não chegou antes da tribulação. É no final. Então, são chegadas as bodas e por isso que eles vão se alegrar. Então, nesse momento aqui que vai acontecer a reunião, o arrebatamento da igreja com o Messias. Tá? Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Se preparando aqui para o arrebatamento. Tá? Por quê? Aqui em Apocalipse 19, como nós estamos vendo aqui, vai narrar daqui a pouco que a volta do Messias à Terra para destruir os ímpios. E é nesse momento que vai acontecer o arrebatamento. Então, verso 8. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quando fala santos aqui, irmão, todos os salvos. Judeus messiânicos salvos, gentios eleitos salvos, toda a igreja salva. Mesma coisa, santos aqui, meu irmão, não é só judeu, é todos os eleitos do mundo, tá? Sim, as vestes da igreja vão ser totalmente... Olha só, quando fala que linho finíssimo, resplandecente e puro, tá? Esse resplandecente, meu irmão, não é um negócio metafórico. A igreja vai ter glória, vai ter luz emanando dela. Literalmente, assim como o Messias tem. Só que, claro, a igreja não vai ter a mesma luminosidade do Messias. O Messias é muito mais poderoso. Somos servos do Messias. Então,
esse resplandecente, puro, linho finíssimo, trata-se de, sim, uma certa literalidade, tá? Talvez o linho finíssimo seja aqui apenas uma linguagem. Talvez seja outro tipo de material, mas resplandecente, sim. Tá? Porque a Bíblia fala que os justos resplandecerão como o sol. Tá? Isso é literal. É muita luz, muita glória que a igreja vai receber. Imagina, meu irmão, a igreja vai receber corpos glorificados na volta do Messias, corpos eternos, imortais. Então não é... Esqueça tudo que é tipo de coisa que você já viu ou pensou na sua vida. É totalmente diferente. Tá? Nenhum ser humano jamais viu o que a igreja vai ser. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui está fazendo uma comparação, né? Os atos de justiça serão recompensados. A igreja vai receber novo corpo, galardão, vestes resplandecentes, por causa também que as obras vão evidenciar essa salvação. Então são os atos de justiça dos santos. Por isso as obras são importantes sim, para evidenciar a salvação, né? Não a causa dela. Verso 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas palavras, as verdadeiras palavras de Deus. Por que bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro? Porque é o momento do arrebatamento. Os chamados à ceia das bodas é a igreja que vai ser arrebatada. São os salvos, por isso que são bem-aventurados. Os que não participarem disso é porque não são salvos. Tá? Só vai acontecer um arrebatamento, uma ceia das bodas. Tá? Por isso são bem-aventurados. Verso 10. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. João queria adorar o anjo. O anjo, porém, disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui entra uma tese que alguns disseminam por aí, dizendo que esse anjo talvez seria um ser humano numa terra passada que passou pelas mesmas coisas que João agora está vendo. E aí o Criador vai fazendo várias terras e vários mundos e vai baseado lá, porque a terra era sem forma e vazia, o Espírito parava sobre as águas, então disse Deus, haja luz e houve luz. Então ele refez todas as coisas e agora em Apocalipse 21 vai fazer novo céu, nova terra de novo, então vai começar... Não. Então isso é uma tese que disseminam por aí, né? Muitas pessoas pensam nisso, como assim? O anjo falou, não faças isso, não adora a mim, não, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Então as pessoas entendem, algumas, que isso aqui seria então um anjo que antigamente era um ser humano igual João, e aí passou na prova, foi glorificado, virou um anjo, e agora essa mesma humanidade aqui está passando pelas mesmas provas que esse anjo aqui também já passou. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que o anjo o anjo foi criado assim para ser anjo e o ser humano foi criado para ser ser humano. Tá? E quando fala que sou conservo, ele simplesmente é porque tem o mesmo pai. O anjo tem como criador o pai e a igreja também tem como criador o pai. Conservo é porque tanto o anjo quanto a igreja são servos do Messias e do Criador. Então, quando chama aqui de irmãos, nesse caso, sim, são irmãos. Por quê? Porque têm a mesma fé, são filhos do mesmo pai, por isso que fala irmãos, e que mantém o testemunho de Jesus, ou seja, o anjo também tem testemunho do Messias. O anjo fala, adora ao Criador. Tá? Então não devemos adorar anjos, e sim, é isso que o anjo simplesmente está ensinando aqui para João. Pois o testemunho do Messias é o espírito da profecia. Profecia também é pregação. Aqui no grego provavelmente deve estar profeteias, né? Que é o grego para... exatamente, ó. Profeteias. Profeteias. Aqui, ó. Profeteias. Né? Aqui é pneuma, espírito, ou seja, pneumatis profeteias. Isso tem aqui. Ou seja, é o testemunho do Messias, é o espírito da profecia. Pneumatis profeteias.
Então, o verso aqui 11 já vai tratar de outra coisa, que na verdade não é outra coisa, é sim a volta do Messias. Tá? Estamos aí com 20 minutos de vídeo. E eu acho que eu já vou continuar aqui então, para não descontextualizar, né? Então vamos contextualizar. Depois de tudo isso, nós vimos ali então que o reino ali, João diz ali, as vozes do céu diziam ali, pois reina o nosso Deus, porque agora nesse momento volta o Messias à terra. Nesse momento aqui, a partir do versículo 11, João então diz, vi o céu aberto, colapso do domo. O domo nesse momento vai estar aberto. Ou seja, corroborando aqui com o Apocalipse 6, que nós vimos lá já em vídeos anteriores. Apocalipse 6, se você não viu, bate certinho com isso aqui. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quando nós vamos para o Apocalipse 6, a gente encontra aqui também o céu aberto. Nós encontramos aqui. Vi quando o cordeiro abriu, é o mesmo evento. O sexto selo sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro. Na verdade, esse evento aqui vai acontecer antes, tá? Ali um pouco de Apocalipse 19. As estrelas caíram do céu pela terra. As estrelas vão cair do céu porque o colapso do domo vai acontecer. O céu literalmente vai ser aberto. Está aqui, verso 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. O mesmo evento. E nesse evento, os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos, poderosos, se esconderam nos penhascos, nos montes, e disseram, cai sobre nós, e nos escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Nesse momento, todos eles vão ver o Messias voltar. E agora vamos voltar lá agora para Apocalipse 19 para você ver a similaridade desses textos. Vi o céu aberto, colapso do domo. O domo vai colapsar. O céu aberto, a Bíblia fala lá em Gênesis, que o Criador chamou o céu de firmamento. Firmamento, domo, céu, meu irmão, aqui é a mesma coisa, esse céu aqui, o céu aberto. Então, o domo tem que ser colapsado para haver todas essas questões que você vai ver aqui agora. Um cavalo branco. Esse cavalo branco, meu irmão, ele não é o mesmo de Apocalipse 6. Por quê? Esse cavalo branco aqui tem várias diferenças. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, ele saiu vencendo para vencer. Meu irmão, aqui tem um arco. E lá em Apocalipse 19 não tem arco nenhum. Tem outras coisas. Tem uma espada que sai da boca. Claro, não é literal, mas são diferentes. E lá em Apocalipse 6, a gente vê que esse cavalo branco aqui, ele é o primeiro a ser liberado. Então, como eu expliquei no vídeo passado, sobre o Apocalipse 6, creio que aqui seja o Evangelho. Tá? Aqui em 19, 11, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Lá o cavalo branco não tinha nome, aquele cavaleiro, em Apocalipse 6. Tinha um cavaleiro, mas não tinha nome, só tinha um arco. Né? Pode ser que seja o Evangelho. Não temos também como bater martelo quanto a isso. Voltando em Apocalipse 19. Então, João viu o céu aberto. Eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. É o Messias que está voltando aqui. E julga e peleja com justiça. O Messias, meu irmão, julga. Assim como o Pai também julga. Está aqui. E peleja, faz guerra. Sim, meu irmão. Com justiça. A guerra dele não é injusta. É justa. Então, para aqueles que dizem que o Pai não julga ninguém, meu irmão, tem que abrir, tem que acordar os olhos, hein, cara. Ou melhor, abrir os olhos e acordar. Obviamente, esse aqui é um dos nomes do Messias, né? Fiel e verdadeiro.
é por causa dos atributos dele, é por causa das obras do Messias. São justas, fiéis, verdadeiras. Olha aqui a característica, verso 12. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Então, se chama fiel e verdadeiro, tem um outro nome que ninguém conhece, não ele mesmo, tem vários nomes. A mesma característica aqui do verso 12 está lá em Apocalipse 1,14, que nós já vimos no primeiro vídeo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo. Então aqui, meu irmão, o Messias vem para reinar, o Messias vem para também matar os ímpios, como nós vamos ver aqui daqui a pouco. Tá? A primeira vez ele veio para cumprir sua missão, ser crucificado, morrer e pagar pelos pecados da igreja. A maior obra redentora, o Evangelho, meu irmão. Aqui ele vai voltar na sua parousia como um grande guerreiro também, para matar, para reinar, para ter autoridade sobre a terra inteira. Você lembra quando o Messias falou nos evangelhos que o reino dele não era desse mundo? Pois é, mas agora o reino vai ser estabelecido aqui, em Apocalipse 19. Verso 13, está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus, outro nome do Messias. Né? Fiel, verdadeiro, o Verbo de Deus tem vários nomes. Está vestido com um manto tinto de sangue. A ligação com a expiação. O derramamento de sangue, meu irmão, que ele fez para pagar os pecados da igreja. E também uma ligação do sangue que vai ser derramado aqui no final, por ele mesmo também. Temos aqui uma referência em Isaías 63, que puxa essa passagem. Está aí para quem diz que Apocalipse bebe de fontes gnósticas, né? Tem que se converter. O Verbo de Deus, por quê? Porque ele é a palavra, né, meu irmão? Está corroborando lá com João 1:1. No princípio era o Verbo estava com o Pai, o Verbo era divino. Tá? 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Veja, é interessante isso aqui. Sim, meu irmão, existem exércitos no céu. Seres celestes e vão voltar com o Messias. Vão vir com o Messias. Tá? Vai ser literalmente não é invasão, né, meu celestial, mas vai ser a volta de todos os exércitos do céu junto com o Messias à Terra. Montando cavalos brancos. Não necessariamente isso aqui é cavalo literal, tá, pessoal? Isso aqui podem ser um monte de coisas. Apocalipse não é em sua totalidade literal. Ele tem várias palavras metafóricas. Cavalos brancos, veja, quando outras passagens, o som de muitos cavalos quando correm para a batalha, não é necessariamente cavalo, tá? Isso aqui, meu irmão, pode ser naves celestes, pode ser poderes celestes, pode ser meio de transporte celestes, cara. E sim, meu irmão, isso aqui tem fundamento. Da mesma forma que antigamente as pessoas usavam cavalo para se locomover, hoje usam carros, motos, aviões. Meu irmão, são meios de transporte humanos. Então, eu acho interessante a soberba e a arrogância humana quando pensa assim, nossa, Rômulo, você está viajando, como assim, cara? Naves celestes, o Messias, os anjos precisam de naves celestes. Meu irmão, está falando aqui que o Messias vai voltar num cavalo branco e seguiam nos exércitos que há no céu montando cavalos brancos. Você acha que são cavalos literais? É óbvio que não, cara. É óbvio que não. Tu acha que o Messias vai precisar de cavalo? Então, assim, eu fico até sem palavras para falar essas coisas que são óbvias. A arrogância humana, ela é capaz de dizer que o ser humano ele pode ter meio de transporte para atravessar um continente ou outro, como um avião, mas os seres celestiais não podem. Ah, Rômulo, mas eles são seres celestiais, eles podem fazer tudo. Anjos não podem fazer tudo. Eles são mais poderosos, sim, que os seres humanos, mas não podem fazer tudo.
Então eu fico assim impressionado, cara. Então é óbvio que aqui são algumas coisas, eles estão montando algumas coisas, ou seja, isso aqui foi a linguagem que João teve que usar para poder descrever o que ele viu. E a única coisa que João sabia na época de meio de transporte, que era o único que existia na época, cavalo. Cavalo, boi, era a única coisa que transportava, jumento. Tá? Então, as pessoas têm que entender que João aqui ele se esforçou ao máximo para tentar descrever o que ele viu. E dentro do limite do conhecimento dele, apesar de receber as revelações. Veja, quando ele fala aqui, ó, vestes, as vestiduras resplandecentes, o que você acha que ele viu aqui, ó? Meu irmão, João viu a igreja glorificada, olha só, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O que você acha que João estava vendo aqui, meu irmão? Resplandecente, é glorificação, muita luz no céu. Tá. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Por que cavalo branco, meu irmão? Porque foi a linguagem que João conseguiu escrever para mostrar que o Messias vai vir em alguma coisa. O seu cavaleiro, o Messias, ó, é alguém montado nesse cavalo. Não necessariamente é um cavalo branco. Pode ser qualquer outra coisa. Tem muita coisa, meu irmão, que as pessoas não conhecem e por puro preconceito não conseguem nem entender e muito menos acreditar, né? É isso aí. Ser humano, né, cara? Ser humano. Seguiam-no. Volta do Messias, irmão. Os exércitos que há no céu. Como é que você acha que exércitos celestes vão vir à Terra? Em cavalos literais? Montando cavalos brancos. Cavalo. Meu irmão, João está dizendo aqui meios de transporte. O avião é um meio de transporte humano? É. Carro? É. Moto? É. Até foguete. Também é um meio de transporte. Mais ou menos, né? Só estão dizendo que vão fazer a volta na Lua, mas não fazem. Mas é um meio de transporte. Então, querendo ou não, um avião seria uma nave? Seria uma nave humana, uma chamada de avião. Cavalo, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Então é lógico que João teve que escrever aqui um meio de transporte, um cavalo. Brancos, por quê? Porque são puros, muita luz. Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, os exércitos celestiais vão vir à terra aqui no final da tribulação junto com o Messias. Verso 15. Aqui que está a diferença do cavalo branco de Apocalipse 6 para o de Apocalipse 19. Sai da sua boca uma espada afiada. E lá no Apocalipse 6 não tem espada, tem um arco. Então por que não é dito espada lá? Então provavelmente não sejam os mesmos seres aqui. Aqui é o Messias, tá? Lá talvez seja só o Evangelho. Sai da sua boca uma espada afiada. Não é uma espada literal, tá, pessoal? É uma outra coisa, é o poder do Messias, que pela sua palavra ele tem muito poder. Para com ela, ou seja, a sua palavra, que é como uma espada, a própria Bíblia fala que a própria palavra é a espada do gume, com ela, para ferir as nações. Está aqui. Está aqui o Jesus Cristo do mundo. É esse aqui? Porque o Jesus Cristo do mundo é aquele que ama a todos do mesmo jeito, sem exceção. É aquele que é só amor. É aquele que tolera pecado. É aquele que deixa você viver do jeito que você quiser. E você está salvo. Né? É aquele que
que é salvar a todos, que tem a obrigação de salvar a todos e que tem que ser bonzinho com todo mundo. Sério? É isso aqui que você está vendo aqui do Messias? Esse aqui é o verdadeiro Messias. Sai da sua boca uma espada afiada para, com ela, amar a todos sem exceção? Tolerar o pecado de todo mundo sem exceção? Ferir as nações. Ferir os ímpios. Destruir os ímpios. É isso que ele vai fazer na volta dele. Todo o pseudo-entendimento do que você acha que é o Messias pode estar completamente equivocado. Mas João 3,16, Deus amou o mundo que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus é amor. Porque não sei o que. Cara, você isolar um versículo bíblico para fundamentar um achismo teu é idiotice, burrice, tolice. E deturpar o caráter, tanto do Criador quanto do Filho. Ele não é isso que você acha. Ele é o que ele é. Ele é o que está descrito em toda a Bíblia. E não em 1 ou 2 versículos. Que você isola, que as pessoas isolam para se sentirem bem. Para se sentirem melhor. Meu irmão, quando ele voltar, ele vai acabar com toda essa farra, com toda essa iniquidade, com toda essa podridão, com toda essa hipocrisia, com todos esses crimes, com todas essas calúnias, injúrias, difamações, perseguições contra a igreja, com toda a injustiça. E por isso ele vem para ferir as nações também. Quem é que está nas nações? Os ímpios. Nesse momento aqui a igreja vai ser automaticamente glorificada e enquanto isso o Messias vai acabar com o resto. Está aqui descrito aqui. Olha só. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha essas expressões aqui. Pisa o lagar, nós já vimos aqui em vídeos passados. É o momento em que ele vai destruir os ímpios. E literalmente vai sair sangue, meu irmão. Tá. Para haver julgamento tem que haver morte de ímpio. Senão não é julgamento. Regerá com cetro de ferro, o que dá um amparo ao reino milenar, que nós vamos entrar depois nos próximos vídeos para entender sobre isso. Pisa o lagar, é ele que pisa o lagar. É ele que vai matar os ímpios. O lagar do vinho, do furor, da ira. Olha quantas palavras, uma atrás da outra, para ser literalmente redundante a respeito dessa destruição que o Messias vai fazer. Veja o que o Messias vai fazer, meu irmão, quando ele volta. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Messias. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, meu irmão, é o Rei dos Reis. Interessante isso, né? Pode ser aqui que esteja inscrito literal, né? Só quando a gente presenciar isso aqui a gente vai ver. Eu imagino João tendo essa visão aqui. Verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Sabe o que é isso aqui? É um anjo, meu irmão, em pé no sol. Ele vai estar muito alto e vai clamar às aves, vai dar uma ordem às aves, vai convocar as aves de algum jeito, de alguma forma, para que essas aves comam uma refeição muito interessante. Que está aqui no versículo 18. As aves, para que comais carnes, meu irmão, de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, de cavalos, aqui sim cavalos literais. Sim, a Bíblia tem disso. A Bíblia tem, num versículo fala metafórico e já no outro já fala literal. Isso é normal. E seus cavaleiros, carnes de todos
quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Sabe qual é essa descrição aqui? A mesma de Apocalipse 6, que a gente viu antes. Ó, reis, comandantes, poderosos, livres, escravos, pequenos e grandes. Vamos lá para Apocalipse 6 rapidinho e ver qual era a descrição quando o Messias volta aqui, ó. Na ruptura do 6º selo. E os reis, e os grandes, e os comandantes, e os ricos e poderosos, e todo escravo e todo livre. Esses mesmos estarão no final da tribulação e não vão poder escapar. Vão clamar, esconda-nos da ira do Cordeiro. Mas vai ser tarde demais. O Messias volta em Apocalipse 19, verso aqui 18, já vai ter matado todos eles. A carne deles vai ser destruída. Aliás, eles vão morrer, o Messias vai matá-los, a carne deles ficará exposta e as aves vão me comer. Essa é a refeição das aves. Ainda vai haver algumas aves do céu na volta do Messias. E vão terminar de comer aqui, ó, esses ímpios. Interessante, né? Então o Messias vem para matar isso aqui. A volta do Messias é bênção para uns, mas é juízo para os outros. E deixa eu dizer, é juízo para a maioria. É juízo para todos aqueles que dizem servi-lo, mas vivem como ímpios, como criminosos, como hipócritas, como falsos, como acusadores, como perseguidores, como ímpios, degenerados, piores que demônios. Para esses, a volta do Messias vai ser literalmente um inferno. Ele vai matar essas pessoas. E a carne vai ficar exposta para aves comerem. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem, guerrearem, contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Vai haver aqui uma grande batalha, meu irmão. O anticristo, a besta, o reino da besta, os reis da terra, os presidentes e os exércitos terrenos vão querer fazer guerra contra o Messias aqui. Vai haver, meu irmão, literalmente um evento, uma locomoção, uma invasão do reino celeste, do Messias, dos seus exércitos, a essa terra. Os militares, a besta, o anticristo, o falso profeta, vão querer guerrear, mas não vão conseguir. Vão ver esses seres, esses anjos, e vão ver que esses anjos vão vir matá-los e vão querer resistir. Verso 20, resultado. A besta foi aprisionada. E com ela o falso profeta. Anticristo e o falso profeta aqui. Que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. De sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Um forte amparo aqui ao amilenismo, né? Eu não estou dizendo aqui que o amilenismo é o certo. Estou dizendo que tem um amparo aqui para o amilenismo. Só que tem outras passagens da Bíblia que também não dá amparo para o amilenismo, cara. Nós vamos abordar isso aqui depois no capítulo 20, que vai ser bem complexo de se explicar. Veja, os dois foram lançados vivos. Besta e falso profeta. Então são duas pessoas. Trata aqui da besta como um homem. E o falso profeta outro homem. Por isso os dois foram lançados vivos no lago de fogo. E a imagem? Por que a imagem da besta não é? Porque a imagem da besta é um robô de inteligência artificial. Essas pessoas vão adorar a imagem da besta. Só que ela vai ser simplesmente destruída. É um robô de IA. Os dois vão ser aprisionados. A besta, que é o anticristo, e o falso profeta. O falso profeta está ligado literalmente com religião. E a besta ligada literalmente com política. Então, um sistema totalmente político-religioso de Satanás.
Esses dois vão ser lançados vivos para dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Por quê? Porque não vão morrer em vida. Tá? O Messias não vai matá-los, vai aprisioná-los e vão jogar vivo no lago de fogo. Várias bases bíblicas aqui, né? 21. E último. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Obviamente não é uma espada literal. O Messias não tem uma espada literal saindo da boca dele. É outra coisa. Talvez a própria palavra ou outra coisa. Então o Messias vem, meu irmão, ó, para matar ímpios. Nossa, mas como assim? Isso vai contra os mandamentos, é contraditório, ele tem que amar todo mundo. A Bíblia fala em Êxodo 20, não matarás. Primeiro, está errado, lá é não assassinarás. Ou seja, é você ter um comportamento de assassino, matar pessoas livremente. Não. Aqui é justiça que o Messias vai trazer. Tá? É justiça. Ele, meu irmão, estava com o Criador na criação, ele tem poder sobre toda a criação. Ele e o Pai. E então aqui o reino vai ser dado totalmente a ele. Aqui finda-se todo o mal na terra. Tá? Bom, o próximo capítulo é o capítulo 20, estamos quase terminando, e aqui sim que é bem complicado. Vai falar dos 1000 anos. O que são, meu irmão, os 1000 anos? É literal, é simbólico, o que é? Vamos ver no próximo vídeo, que vai ser bem complexo. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito no engajamento. E inscreva-se então aqui no canal, ative o sininho, links importantes no primeiro comentário fixado, vá para o meu Telegram também, Romulo Araski no Telegram. Até o próximo vídeo, se o Pai assim quiser, não perca aqui no canal Firmeza da Verdade. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.